Olá a todos, Nós vamos falar sobre Romanos 11 hoje, onde o principal assunto é a esperança de Israel voltar à árvore, né? O grande ensejo ali desse capítulo 11 é finalizar todas essas exposições de Paulo a respeito da salvação dos gentios, da salvação dos judeus, né? Aonde eles caíram, aonde foi todo o processo redentivo, como é que Jesus agora, como é que nós temos acesso ao Pai através de Jesus, né? Paulo vai encerrar trazendo essa questão a respeito de Israel, né? Porque até então, né, a causa de Jesus, um dos principais motivos de Jesus ter morrido, um dos principais motivos de tudo ter acontecido como aconteceu foi porque Israel foi desobediente, Israel transgrediu, né? Israel não creu em Jesus, né? Jesus veio para eles e eles os rejeitaram, né? Então, Paulo discorre muito sobre isso na carta, né? Sobre essa rejeição do seu povo para com o Messias. E aqui, né, Paulo vai fechar todo esse ciclo trazendo a resposta e a final, né? O que será de Israel, visto que foi tanta porrada de Israel, tanta acusação contra Israel, tanta advertência contra Israel para que eles se corrigissem, para que eles entendessem o novo tempo, né, o que estava acontecendo novamente, de novo, né? Agora o Paulo vem para ajustar, né, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro aquilo que ele vem construindo nos 11 capítulos. Então, e a primeira questão aqui, né, o tema aqui que a gente colocou é a esperança de Israel voltar à árvore, né? Porque aqui nós chegamos com o sentimento, né, de cara, Deus, Israel fez tudo isso, pô, Deus rejeitou Israel, agora é só os gentios, né? Deus só quer saber dos gentios, Deus não quer mais saber do povo judeu. Então Paulo vem para corrigir e trazer a esperança em cima desse pensamento que talvez estava sendo gerado, né? E trazer uma resposta que talvez ficou clara ou não ficou clara, porque existe um mistério nesse capítulo. E nós vamos tentar esclarecer aquilo que Paulo está tentando passar, né, à igreja de Roma. E o primeiro ponto, né, e a grande pergunta, né, que o povo judeu, o israelita, ou enfim, aquela igreja ali que pode se perguntar é, afinal, já que Paulo está falando tudo isso aí de Israel, tudo que a gente fez contra Jesus, né, todas essas acusações, então Deus rejeitou a gente, né? Afinal, Deus abandonou a gente agora, né? Nós estamos entregues à nossa própria sorte, né? Vamos fazer aquilo que Deus endureceu nosso coração ao ponto de agora a gente vai viver a nossa própria vontade e não vai ter acesso à salvação, não vamos ter acesso àquilo que Jesus fez, né? E aí a resposta a respeito disso vai ser muito clara. O próprio versículo vai responder de maneira nenhuma, né? De modo nenhum. No próprio versículo 1 de Romanos, né? Até vou marcar aqui, né? Vou ficar o texto em vez da minha resposta ali, né? Romanos 11, versículo 1, de modo nenhum. O próprio Paulo vai responder que de modo nenhum Israel foi rejeitado. De modo nenhum o Senhor abandonou o seu povo, né? E aí a gente vai ter as grandes... Dentro disso a gente vai ter as justificativas de o porquê, né? A gente tem essa justificativa do versículo 1 ao versículo 6, onde Paulo vai explanar por que Deus não rejeitou o seu povo. E o primeiro ponto e o mais claro que a gente encontra no versículo 1 é a conversão de Paulo, né? Paulo vai afirmar, cara, eu sou israelita, né? Eu sou da tribo de Benjamim, descendência de Abraão, né? O Senhor não rejeitou a mim, muito pelo contrário, o Senhor transformou a minha vida. O Senhor me alcançou, o Senhor fez com que hoje eu estivesse aqui à frente, escrevendo essas cartas a vocês para trazer essa mensagem de vida. Ou seja, Deus não rejeitou o seu povo, muito pelo contrário, Deus continua separando o seu povo através da sua graça, através da sua misericórdia, através do seu perdão, né? E é doido porque quando você olha a história de Paulo, né, ele dá essa referência, né, da tribo de Benjamim,
né? A tribo de Benjamim quase foi exterminada, né? Ela quase foi exterminada num período ali nos capítulos de Juízes, né? Por causa de um levita ali que não estava meio perdido na sua identidade, na sua responsabilidade como levita. E esse cara se envolveu numa confusão que gerou uma baita de uma guerra em Israel, né? E claro, né? Totalmente responsabilidade da tribo de Benjamim também de não ser, né? De não ser aquilo ao qual o Senhor disse para que eles fossem, né? Seguissem a palavra, seguissem aquilo que o Senhor havia orientado. Mas a apostasia, a dureza de coração deles estava tão grande, né? A entrega aos seus desejos estavam tão grande, né? Que eles transgrediram de uma forma tão grande um pecado assim, de falta de hospitalidade, né? E, e isso, cara, gerou uma guerra civil em Israel, né? E a tribo de Benjamim praticamente quase foi exterminada. Sobrou só 600 homens, né? Só 600 homens ali para poder reconstruir toda uma tribo novamente, né? Sem contar que chegou uma hora que não tinha mulher pros caras. Então eles tinham que saquear as mulheres no meio do mato. Assim, a mulher tava passando lá e não, você vai ser a mulher. Então é uma coisa doida, né? Assim, uma tribo que quase foi exterminada, né? Mas por não ter sido exterminada, por eles terem o seu remanescente, né? Mantido vivo ali, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, com toda certeza, né? O Senhor controlando a história do mundo, né? Controlando o decorrer dos fatos, né? Para que as próprias tribos não se matassem entre si, não extirpassem, porque lá no futuro Deus sabia que da tribo de Benjamim, né, surgiria um cara chamado Paulo, surgiria um cara chamado Saulo, né, que levaria a mensagem, que faria a sua vontade, né. O Senhor separaria Paulo para anunciar esse evangelho aos gentios, para escrever tantas cartas que hoje alcançam tantas vidas. Então é doido para pensar também nisso, né? Você olhar aqui, cara, esse negócio dele falar que é da tribo de Benjamim, ele tem um peso também muito forte, né? Porque ele afirma, né, eu sou parte de Israel, né? Eu sou um irmão de vocês, não sou alguém que veio de uma tribo ali da Benjamim 2, né? Porque como foi destruída a Benjamim 1, então veio a Benjamim 2, né? Que é uma versão genérica. Não, cara, é da Benjamim original, é daquela tribo lá que conquistou as terras de Canaã junto com vocês, né? O mesmo povo vai trazendo peso, né, a essa origem de quem Paulo era, para justamente ser o primeiro argumento, né, para dizer que Deus não rejeitou o seu povo, né? E o segundo argumento que Paulo vai usar para justificar, né, que Deus não rejeitou o seu povo vai estar no versículo 2, 3 e 4. Deus não rejeitou o seu povo que antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram me tirar a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, né? Então ele vai começar a argumentar em cima dessa questão, que Deus não rejeitou o seu povo porque ele conheceu esse povo de antemão, né? Ele vai citar qual história para justificar isso? Ele vai citar justamente a história que nos tempos de Elias, Deus já fazia esse processo de separação do seu povo, de cuidado com o seu povo, né? E qual que era o cenário, né, quando a gente olha para o tempo de Elias? Qual que era o cenário do povo, né, com relação ao pecado, com relação ao estilo de vida que eles estavam, né, com relação à desobediência principalmente? Ele era precário, a vida deles era totalmente de adoração à idolatria, entregues aos desejos, entregues às vontades, né? Então esse é o cenário que Paulo traz, né, para exemplificar que Deus de antemão conheceu. É um cenário de pecado, um cenário onde não havia adoração genuína a ele, né, vamos dizer assim, né, um cenário totalmente de idolatria, né, de um povo idólatra, de uma nação idólatra. Então ele traz esse cenário e aí ele traz Elias, né, com o sentimento de Deus. Eu olho para o lado, eu olho para o outro e eu não vejo ninguém te adorando, né? O sentimento de Elias é um sentimento de Deus. Parece que só eu estou adorando o Senhor.
Parece que só eu estou verdadeiramente obedecendo a ti. Não há ninguém em Israel que esteja te adorando. Não há ninguém em Israel além de mim que esteja fazendo a sua vontade, né? E esse sentimento de Elias, ele é explicável porque realmente retrata como era a, a situação que estava o povo. O povo realmente estava entregue às suas vontades. Então Elias olha para um lado e para o outro e realmente não encontra um irmão, né, que ele possa dar paz do Senhor. Ele não encontra alguém que ele possa falar: oh, cara, que bom que você também tá levando. Vamos fazer um sacrifício junto, né? Vamos cear junto, vamos compartilhar daquilo que Deus está fazendo. Não, ele olha para um lado para o outro, cara, ele só vê gente pecando, só vê gente querendo fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Então esse sentimento de Elias a ponto de, né, ele vê que Jezabel tá atrás dele querendo matar ele, né? E aí ele se olha, essa solidão que ele deseja para ele, que ele vai se esconder na caverna, e essa solidão que ele sente, né? Além do peso que estava o ministério, do medo que ele estava com Jezabel, era uma solidão espiritual dele olhar e falar: cara, eu tô sozinho nisso aqui. Olha onde Deus me colocou. Deus me colocou num lugar onde ninguém crê naquela mensagem que está sendo pregada. Ninguém está dando crédito à pregação que está sendo anunciada. E aí Deus vem e fala para Elias, né? Relaxa aí, Elias. Relaxa aí. Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram, né? O que você está fazendo, Elias, não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. O trabalho que eu te dei na tua mão é um, Elias. O trabalho que eu estou fazendo é outro. É entender que o Senhor tem separado, mesmo em meio, né, esse lugar de apostasia, em meio à sujeira. Deus tem os seus escolhidos para continuar o trabalho que o próprio Deus começou. A obra é dele, o chamado é dele, é Deus fazendo algo e usando os seus escolhidos para fazer aquilo que Deus está fazendo já. Nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo. Nós somos as suas testemunhas, né? E esse testemunho é muito interessante, né? Porque mais pra frente talvez a gente vai... Dá pra dar uma brincada ali, dá pra pôr uma pilha na nossa cabeça com relação a essa questão de testemunhos, entender que, cara, quando nós pregamos a palavra, quando nós anunciamos o reino de Deus, nós somos testemunhas de Cristo nessa terra. E essa questão de palavra testemunha, ela é muito interessante, né? Porque quando você pensa numa testemunha de Cristo, é aquela que fala de Jesus, ele está testificando de Jesus, ele está falando que quem Jesus é, para que Jesus serve, qual a finalidade de Jesus vir à terra. Então a gente está dando um testemunho de Cristo. Só que ao mesmo tempo, uma testemunha que pode ser alguém que anuncia, que prega uma verdade, uma testemunha também pode ser uma prova de juízo, né? Tanto é que quando alguém quer condenar alguém, né? Quando existe um crime, quando existe alguma situação na lei que a gente precisa provar que aquela pessoa é culpada, ou provar juridicamente que existe a culpa naquela pessoa, uma das provas mais importantes que você tem ali naquele juízo legal é o quê? A testemunha, né? Uma testemunha, ela tem um peso muito grande. Então pare pra pensar, aquele cara que ouviu sempre falar de Jesus, aquele cara que sempre, cara, tinha o vizinho que ouvia música alta, então assim, sempre ouviu falar de Jesus. Quando chegar perante o tribunal, esse homem não vai poder falar nada que não conhecia Jesus, porque Deus não vai nem precisar falar muita coisa pra ele. Deus simplesmente vai trazer o Joãozinho das Couves e falar: você conhece esse cara aqui? Ele vai olhar pro Joãozinho das Couves e vai lembrar dos louvores, ele vai lembrar de toda vez que o João das Couves chamou ele para a igreja. Esse cara vai precisar de alguma prova para entender que o pecado dele, para entender a condenação dele, de maneira alguma, porque a testemunha vai ser a própria condenação, a testemunha de Cristo, né? A palavra, né? Porque é a própria palavra do Senhor que vai nos julgar, né? Como diz lá em Mateus. Então, é esse entendimento de propósito, né? Elias não estava entendendo o propósito dele, Elias não estava entendendo a vocação dele para um Israel caído, né? E naquele mesmo momento Deus estava falando: cara, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a essa apostasia, eu tenho separado os meus, né? Eu tenho feito aquilo que eu tenho feito desde a fundação do mundo, né? Que é separar os meus escolhidos, separar as minhas lamparinas, né? Que brilharão em meio à sujeira, que brilharão em meio às trevas. E por que Deus sempre separava essas lamparinas, né? Então ele separava essas lamparinas. Deixa eu só puxar para baixo aqui.
Acho que é aqui mesmo, né? Porque Deus já sabia como o povo dele era, né? O próprio povo que Deus escolheu para chamar de seu, Deus já sabia quem que era esse povo, né? E em Romanos 10:21 a gente vai ter essa referência, né? Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, né? E aí essa referência tá onde, né? Que Paulo tá falando? Tá lá em Deuteronômio, cara. Então lá quando Deus estava anunciando as leis, quando estava fazendo as alianças com os caras, mas assim, ó, eu tô pondo aliança no teu dedo, mas eu sei que você vai me trair, tá? Eu sei que você vai deitar com outros homens, você vai voltar pro teu prostíbulo, mas eu tô fazendo aliança contigo. E aí ele vem e o próprio Deus fala, ó, falou-me mais ao Senhor, dizendo: atentai para este povo, e eis que ele é um povo obstinado, é um povo que quer fazer a sua própria vontade, ele não me deseja, ele deseja fazer aquilo que está no seu coração, né? E, e isso não tem nenhuma ação de Deus, né? Não é Deus, não, é eu que coloquei o desejo do pecado no coração deles para que eles me rejeitem. Não, porque pelo contrário, em Tiago 1,13 Deus vai ser muito claro que ninguém diga ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E também ninguém o tenta, né? Então, afinal das contas, né, o que era essa obstinação? O que é que fazia esse povo pecar, né? Aí a resposta do próprio Tiago vai dizer ao contrário: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, essa obstinação era pelo próprio desejo deles, né, cara? Era o desejo ali de viver as suas vontades, né? De se satisfazer, de não querer renunciar, de não querer viver a vida que o Senhor tem para eles. E isso é o que fez eles, né, ter esse coração obstinado. E Deus já sabia, cara. Deus já sabe. Deus não é pego de surpresa. Deus não olha pro povo e fala: nossa, né, poxa vida, né, confiei, pus aliança e ele me traiu. Não, cara. Deus, assim que Deus estava colocando a aliança, ele já olhava nos olhos e falava: eu sei que você vai me trair, mas eu te amo, né? E a resposta à traição, né, fica muito clara com Jesus, né, quando Jesus pega e dá um beijo em Judas, né? Qual que é a resposta de um Deus a uma traição, né? Cara, é o amor, né? É a graça, é o perdão. É eu falar: cara, eu sei que você vai me trair, mas ó, vou te dar uma honraria aqui, ó. Eu vou te dar um beijo, né? E vai lá e faz o que você tem que fazer, e faz depressa, né? Então é doido você entender um Deus que, sabendo que vamos errar, sabendo que vamos cair, ainda assim insiste em nos amar, ainda insiste em nos perdoar, ainda insiste em nos dar chances, né, de nos proporcionar um ambiente de graça e misericórdia.